Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos os meus amigos. Eu estou com o propósito de gravar este vídeo, embora a gravação aqui, a voz não está muito bem, não está conectando direito, mas nós vamos ver como que fica depois. Né? Mas mesmo assim, o interesse geral de passar essa gravação é uma gravação de âmbito jurídico, filosófico e teológico também. Eu acho importante fazer essa gravação, esse vídeo, porque é um esclarecimento de que as coisas que estão ocorrendo no Brasil já não vai continuar da mesma forma que está, não. Vai ter mudança. E certamente vai ter mudanças trágicas também. Existe uma longanimidade de Deus. Também no tempo, no nosso espaço, existe uma longanimidade. E essa longanimidade, ela pode dar tempo para a pessoa, às vezes, rever os seus conceitos, rever os seus julgados, rever as suas jurisprudências e voltar atrás e começar no caminho direito, no caminho correto, né? Que todos os cidadãos, que todos os seres humanos devem andar. Nós não podemos retroceder para trás, como muitos retrocederam já no passado. Cito eu desde quando houve ali na Alemanha Oriental aquele muro, né, que fechou as pessoas e ali obrigou as pessoas a fazer aquilo que eles achavam que era, violando direitos fundamentais, violando também direito natural. E ninguém está acima do direito natural, nem mesmo as hostes espirituais estão acima do direito natural. Estão acima de Deus, no caso. Então, meus amigos, é o que eu quero compartilhar com vocês nesta terça-feira, né? E começar a ler, primeiramente, uma parte da petição inicial do Supremo Tribunal Federal, que Procurador-Geral da República, ex-Procurador-Geral da República, com o nome de Gurgel, né, Procurador Gurgel, ele entrou com uma arguição de preceitos, de descumprimento de preceitos fundamentais. E nesta petição, ele pedia para que o ministro do STF, na época o ministro do STF, ele era o presidente, né? O presidente da corte. A data do ano foi o ano de 2006. Então ele entra com um pedido, supostamente, com base no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, e nos seus dispositivos na Lei 9.882/99, que é uma lei que dá fundamento para você rever certos conceitos, né, ou mesmo inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. E na sua petição ele fala que
ele cita, né, uma suposta arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, conforme ele diz, com o objetivo de que esta corte, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, declare que é obrigatório o reconhecimento no Brasil da união entre pessoas do mesmo sexo, com entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher, e que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estende-se aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Então ele está dizendo que declare que é obrigatório. Veja só o conceito desse psicopata, né? Eu digo psicopata porque ou ele tem esses mesmos hábitos, né? Esse desvio psicológico, desvio mental, e que implica na destruição das pessoas que aderem a este estado emocional. Nós temos, eu mesmo já tenho conceito, já tenho experiência disso de várias pessoas que viveram nesse estado e morreram, estão mortos. Quando não morrem de AIDS, morrem com a bala, morrem de doença. São pessoas que têm consciência de que existe uma lei que proíbe isso. E como eu disse para você, é a lei natural, é o direito natural. O direito natural ele prescreve ações judiciais, ele prescreve decretos, ele prescreve leis também. Ele tem uma eficácia muito grande. Diz o filósofo Norberto Bobbio que é um fogo que arde sem a pessoa ver. Então, a união entre pessoas do mesmo sexo, segundo ele, né, a petição inicial foi instruída com a representação formulada pelo Grupo de Trabalho de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, documento 1, com pareceres proferidos pelo professor titular de Direito Civil da UERJ, Gustavo Tepedino, e pelo professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Barroso, que como pagamento foi ser ministro do STF depois. E bem como cópia de decisões judiciais violadoras de preceitos fundamentais. Ora, nós entendemos, ainda que a Constituição, ainda que a própria lei ela não dá fundamento sobre direitos fundamentais, nós entendemos que direito fundamental, onde fundamental significa um alicerce colocado. Sem aquela base, não há como construir em cima, não há como não há como levantar um projeto sem aquela base fundamental. E qual é a base fundamental do Estado, da sociedade? É a família. É a família por quê? Porque eles simplesmente fazem um casamento, fazem uma união? Não. É porque essa base fundamental da união há um amor verdadeiro, um amor recíproco, e há também criação em cima disso. Nasce filhos, nasce pessoas, ainda que de pais incompetentes, mas é o fundamento. Não podemos ignorar isso. Então, diz ele que o governador do Rio do Estado, que era o que está preso agora, né? O governador do Rio ajuizou a DPF, né, 132, versando questão conexa,
é suscitada nesta ação, que foi distribuída ao ministro Carlos Aires Brito, que é o presidente, que era o presidente do STF, né? E essa DPF vai ser distribuída por dependência daquela ação. Então ele fala dos fatos. A união entre pessoas do mesmo sexo é hoje uma realidade fática, inegável no mundo e no Brasil. Embora as parcerias amorosas entre homossexuais tenham sempre existido na história, né? Só que ele não foi fundo na história. E na história nós vemos que muitas vezes esse julgamento pertence a Deus. Deus destruiu um país por causa desta união, né? Uniões homossexuais. Até as crianças estavam ali contaminadas por esse vício emocional. Então, a história da humanidade houve consequências e sempre terá consequências. É certo que com a liberalização dos costumes, eu não sei que costume é esse. Não sei que liberalização de costumes é essa, sendo que a liberalização ela tem base na lei. A lei é que liberaliza os costumes. Existe até mesmo aqueles costumes antigos, teve base numa lei. Então, a liberação dos costumes, o fortalecimento dos movimentos de luta pela identidade sexual dos gays e lésbicas e redução do preconceito com um número cada vez maior de pessoas. Preconceito, na verdade, não existe. Existe conceito, né? Existe conceito. Se você chegar num pé de maçã, aquele pé de maçã, em vez de dar maçã, e estiver brotando ali espinhos em forma de fruta ou veneno, você já tem um conceito, né? Você não vai ter um preconceito, você vai ter um conceito. Um conceito ético, também um conceito legal, um conceito moral, né? Ou seja, um descumprimento da lei natural, da lei, né? Da lei da natureza. E isso ele fundamenta a petição dele com livros com livros filosóficos de pessoas que com certeza têm o mesmo comportamento, né? E eles têm passado a assumir publicamente. Isso nós sabemos que sempre foi público, né? Na Alemanha Oriental era público. Isso começou já na Alemanha Oriental. Quando derrubou os muros, já começamos a ver muitas coisas assim, andando, homens andando na rua como vestidos de mulheres, jovens. Em Caraguatatuba eu vi um que era um cidadão decente. Quando chegou o carnaval, ele vestiu uma saia, saiu com aquela saia no carnaval e passou o carnaval e ele nunca mais tirou aquela saia. Sumiu, desapareceu. Não vi mais ele, né? Então a condição de engajar-se em relacionamento afetivo, profundos e duradouros, em sintonia com essa realidade, inúmeros dos países do mundo vêm estabelecendo formas diversas para reconhecimento e proteção dessas relações afetivas e premissas. Então, nós temos a nossa soberania. Ainda que todo o país do mundo esteja se corrompendo, porque isso é corrupção mental, moral, sociológica, tem que ter alguém que pensa direito, tem que ter alguém que realmente tem que ter um comportamento humano, não um comportamento sádico, um comportamento maligno, um comportamento de desordem social, de desordem moral, de desordem psicológica. Embora a psicologia, nós vivemos num país democrático.
nem todos os psicólogos se posicionaram a respeito disso. Não houve um cumprimento de um Estado democrático de direito, conforme tem que ter uma discussão. Não pode, isso é inaceitável que um Supremo Tribunal, um suposto Supremo Tribunal Federal, venha arguir sobre cláusulas que não existem na nossa Constituição, e não existe muito menos uma discussão com todos os profissionais de psicologia, medicina. Eles querem fazer como eles se enchem de uma suposta autoridade, sem ter autoridade nenhuma no assunto, e por isso que eu digo que eles são estelionatários do nosso país, e o fim deles não está muito longe, não. Pode ter certeza que todos eles vão apodrecer na cama, vão ficar doentes, porque maior é Deus do que todas as coisas. Vão ficar doentes. Ah, mas o que você diz é apenas religioso. Então nós vamos ver. Espere uns minutos que você vai ver se é apenas religioso. Então, doença, ele diz assim que com efeito a superação de certas visões preconceituosas, olha só, a ofensa, visões preconceituosas e anacrônicas sobre a homossexualidade, eu desconfio que o Gurgel ele é um gaysão de mão cheia. Então, como que a concebia como pecado, né? Olha só. Primeiro ele diz preconceituosa, ele diz também anacrônica sobre a homossexualidade. Qual o fundamento? Qual o fundamento que ele pode fundamentar essa declaração dele? Como que concebia como pecado, cuja adoção pelo Estado seria francamente incompatível com os princípios da liberdade de religião e da laicidade. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6 e artigo 19, inciso 1, ou a que tratava como doença, hoje absolutamente superada no âmbito da medicina e da psicologia. Então, quais são os psicólogos que superou isso? Quais são os médicos que superou isso? Quais são os biólogos que superou isso? Esse cara é um doido, esse cara é um maluco. Na medicina e da psicologia não subsiste qualquer argumento razoável. Como que não existe qualquer argumento razoável? Como? Para se negar aos homossexuais o direito ao pleno reconhecimento das relações afetivas estáveis que mantêm todas as consequências jurídicas disso decorrente. E ele cita aqui uma tese. Em tese sustenta na sanção de que se deve extrair diretamente da Constituição de 88, notadamente dos princípios da dignidade da pessoa humana, o inciso, né? E assim ele vai embora, ele vai citando. E por fim ele cita o preâmbulo, mas ele não cita o preâmbulo da Carta Constitucional na íntegra. Ele cita apenas uma parte. Eu vou ler para os senhores o preâmbulo constitucional. Ele cita que o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito. Aí ele para por aqui, porque se ele continuasse, ele já ia ver que a própria consciência dele viu que ele não poderia continuar lendo. Ele não poderia continuar lendo. Por quê? Porque todas essas cláusulas, né, da Carta do Preâmbulo Constitucional, ela fecha uma aspa, ela fecha um parente, fundada na harmonia social
Então tem que ter uma harmonia social, não pode haver uma divergência social. E comprometida, tem que ter um comprometimento na ordem interna. E ele sabe que isso é uma desordem. A própria consciência dele disse a verdade. A própria consciência também dos ministros e até mesmo do Luiz Roberto Barroso, que defendeu de forma esplêndida, ele defendeu. Porém, eu derrubo toda a tese dele, porque ele também, com essa defesa, ele passa a ser um estelionatário da ordem judicial. Então, agora, o interessante é notar que para as coisas erradas, eles citam o preâmbulo, mas para o que está na Constituição, conforme um julgado de um julgado do próprio STF sobre Deus, uma causuística, né? Preâmbulo da Constituição que omite a menção a Deus. Segundo o STF, o preâmbulo não é norma central. Teve um processo ADIM, né? 220.76/5 AC. Relator ministro Carlos Veloso. Ele disse que não era inconstitucional em alguns estados, né, não citar Deus no preâmbulo, conforme está na nossa Constituição Federal. Então ele disse que não era preciso, porque o preâmbulo não é norma central. Mas eu digo, o STF, apesar que eles não são os únicos a ter isso, né? E você não vê na Constituição dizendo que cabe a eles interpretar a Constituição. Você não encontra isso na Constituição de forma nenhuma. O que cabe ao STF é guardar, proteger a Constituição. Não proteger artigos. Proteger a Constituição, quer dizer, proteger o livro todo. Agora nós vemos aqui o filósofo, né? O filósofo que ele diz que o direito natural, o direito positivo, no caso. O direito positivo é chamado direito legal. Nome com de Caillon. E o natural é dito physical. Observamos que é impróprio traduzir o termo de Caillon pela palavra direito, ainda que o façamos assim por motivos práticos, uma vez que o grego de Caillon, bem como o latino jus, tem um significado dual, indicando ao mesmo tempo a ideia de justiça e de direito. Dois são os critérios pelos quais Aristóteles distingue o direito natural e o positivo. O direito natural é aquele que em toda parte, é aquele que tem em toda parte. Pantachol. E a mesma eficácia, o filósofo ele emprega o exemplo de fogo que queima em qualquer parte, enquanto o direito positivo tem eficácia apenas nas comunidades políticas singulares que é posto. Então, falando do direito positivo, na nossa Constituição, no artigo 5º ali, na nossa Constituição, artigo 5º, diz assim, ali no inciso 2,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E nesses termos seguintes nós temos o inciso 1, inciso 2, inciso 3, e assim vai embora. Mas vamos ver no inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então ele não diz assim que pessoas, né, com as suas orientação sexual, nós vemos que está errado por aí. Existe alguma escola que orienta a pessoa sexualmente? É terrível. Existe alguma escola que orienta a pessoa sexualmente? É assim que você tem que ser. Se você é homem, você pode pegar outro homem, assim. Tem alguma orientação sexual? Não, né? Nem mesmo os casais heterossexuais têm essa orientação, nasce com eles implícito. Nasce ali o sexo. Ali embaixo, sabe? Nasce o sexo. Agora, não é uma orientação, há uma convivência com aquilo que ele sente, com aquilo que ele é e com aquilo que ele não pode negar. Fora disso, nós podemos afirmar que é um desvio de comportamento, desvio comportamental. Agora, continuando na Constituição Federal, no inciso 2, diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por que eu estou citando isso? Porque alguém pode falar, não, mas tudo que você citou foi religioso, parte religiosa e parte filosófica, né? Agora, que lei que proíbe casamentos, uniões, seja abomináveis? É a lei natural. É a lei de Deus, que está acima de todos e vem julgar todos, principalmente vocês. É bom vocês começarem a tomar cuidado a partir de agora, a partir de ouvir essa mensagem. Esforçar para mudar os seus comportamentos, porque há solução, há. O que nós não podemos é aceitar ou permitir que pessoas se destruam ou que propaguem doença, porque isso gera doença, segundo a biologia, segundo a química, gera doença, gera ali uma confusão. Então nós podemos aqui ver nas relações ilícitas que é falado em Levítico 18, Levítico 18, 19. Não te aproxime de uma mulher durante sua menstruação para descobrir a sua nudez. Não te deites com uma mulher do teu próximo para te contaminar com ela. Não ofereça nenhum dos teus filhos a Moloque, nem profanes o nome de Deus, o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deites com o varão, com o homem, como se deita com uma mulher. É coisa
abominável. Então, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Existe uma lei aqui que ela não prescreveu. Mas nós estamos falando da nossa Constituição. Claro que estamos falando da Constituição, no artigo 5º, inciso 2 ali. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, com respeito a isso que é pecado, não vou dizer que seria pecado, mas é uma coisa proibida por lei. E que ninguém, não houve uma outra lei para fazer essa lei perder a validade. Não existe. Não existe uma lei que faça essa lei perder a validade. A nossa Constituição diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E essa lei ela pode ser recebida pela Constituição, na verdade ela é recebida pela Constituição, não somente pela Constituição, mas pela mente e pela consciência de todas as pessoas que me ouvem ou que me assistem nesse exato momento. E outra coisa, a pessoa pode falar, como disse uma vez um professor de constitucional em direito, falando que o direito natural já não existe mais. É coisa antiga. Ora, esse argumento não vale. Por que não vale? Porque a nossa Constituição de 88, ela recebeu muitas leis antigas também. Eu cito para vocês uma lei que está aí declaradamente, que é a lei de 1940, que é o nosso Código Penal. Antigo, né? Mas porém recebida pela nossa Constituição. E há uma força normativa no que eu estou dizendo para vocês, nessa lei de Deus que eu acabei de citar agora, é que na carta, a Constituição, o primeiro a proteger os constitucionalistas e também proteger a própria Constituição é Deus. Então não tem saída. Não tem saída para os senhores. Eu acho melhor o Supremo rever esse julgado, rever essa jurisprudência, enquanto ainda eles estão em vida. Porque o dono da vida, ele é poderoso para, primeiramente, fazer sofrer numa cama ali, todos. Ele tem um poder muito grande. Fazer a todos sofrer ali. Para depois matá-los. E naquele outro dia, ressuscitar eles e lançá-los no inferno, onde eles serão queimados, torturados eternamente. Porque ao invés de eles julgarem o povo justamente, com justiça, eles julgaram com argumentos, habilidades, né? Enganos, supérfluos, estelionatários. O estelionato está na pessoa enganar, a pessoa é um bom enganador. Então aí ele aplica o ato criminoso, o ato antijurídico. E eu poderia citar para os senhores livros aqui, Teoria e Prática de Filosofia, Costumes e Direitos, Moral, né? Costumes, a moral no direito, que é o passo fundamental, que não foi discutido. Agora, eu não digo que isso foi apenas do STF, não. Porque o Legislativo foi avisado para que essa Constituição fosse julgada. O Legislativo não se manifestou. E quem era o presidente da época do Legislativo? Era o Michel Temer. Michel Temer era o presidente. Ele disse na carta aqui que não tinha nada que falar com respeito a isso. Não sei qual era o pensamento dele. Talvez o pensamento dele fosse que houvesse esse julgado
para depois acontecer o que aconteceu, né? E o Senado também foi intimado para se manifestar, e ele se manifestou, né, com as suas posições, mas ele não se manifestou inteiramente. Quem era o presidente do Senado? Era o José Sarney. E o executivo também foi citado, intimado, no caso, para se manifestar com respeito a isso. E ele, segundo o advogado da União, na época, que responde pelo executivo, ele era o que foi presidente do STF, né? Sempre me foge o nome dele. E ele começou a discutir e ele falou sobre moral, mas aí ele mesmo diz assim, não vamos entrar muito na moral, porque senão isso não vai ser julgado, porque a moral condena isso, com certeza. Então, meus senhores e amigos, esta mensagem que eu deixo para os senhores, curta, embora não tão curta, né? Mas eu acredito que é uma mensagem correta, porque nada vai ficar como está, não. Quem manda no globo terrestre é Deus. Quem manda na vida é Deus. Quem manda no sol é Deus. Quem manda em todos os tempos, né? Em todas as gerações que se passou é Deus. O diabo ele está debaixo dos pés de Deus, também debaixo dos meus pés, por eu estar trazendo esse vídeo, essa mensagem para os senhores. Muito obrigado e eu agradeço que fiquem todos na paz gloriosa.